a todos os participantes, né, da nossa live, a proposta que nós estamos trazendo aí para o Colégio Júlio Mesquita, e que nós estamos denominando de Júlio Mesquita Cultural, é para aproveitarmos, né, esse período de distanciamento social e procurarmos ter, assim, uma aproximação, diria, intelectual, né? Vamos procurar trazer profissionais que nos ajudem, que nos auxiliem. Então, hoje, né, nesse momento, nós estamos aí com a Marineiva Boninha, ela é psicóloga, né, clínica. Prazer, né, estar aqui com vocês nessa início de noite de sexta-feira, né, de uma sexta-feira de trabalho, de uma sexta-feira de muito movimento, de coisas boas, de coisas ruins, né, ou de coisas não tão boas. Então, obrigada, Paulo, pelo convite. É um prazer, né, estar aqui com vocês e falar desse assunto que eu sou extremamente apaixonada, que é a saúde mental. Há mais de 10 anos eu trabalho como psicóloga clínica, né, e atuando também, né, como professora em saúde mental, né, atuando como sexóloga, e sempre a saúde mental, né, é o meu foco principal. De todos os assuntos, né, que eu vou abordar dentro da saúde mental, alguns vai fazer todo sentido para a vida de vocês, hoje, nesse momento que vocês estão passando. E o que não fizer, guarda com muito carinho, que talvez em um outro momento você vai dizer assim, nossa, eu ouvi isso numa palestra, né, uma psicóloga falando, não fez sentido nenhum, mas hoje eu entendo. Né? Então, tudo tem o seu tempo, né, tudo tem um processo de maturação. Saúde mental, o que é? Né? Muito tem se falado, e agora nesse período de pandemia aumentou muito mais a atenção até para a saúde mental. Cuide da saúde mental, né? Esteja bem, não, menos estresse, menos isso, menos aquilo. Mas o que é a saúde mental? Né? A gente pode partir, então, do princípio, assim, de que saúde mental, ela está relacionada a tudo o que o indivíduo faz, né? Como que ele se relaciona? Com tudo. Com relacionamentos interpessoais, relacionamento intrapessoais, né, com os processos de mudanças, com as dificuldades, né, com os desafios que a vida vai apresentando no decorrer do nosso desenvolvimento vital, né? Nós vamos passando por fases, algumas fases mais difíceis, outras um pouquinho mais complexas, e a gente vai passando, porque nós, às vezes, entramos numa fase da nossa vida que o nosso cérebro ainda não tem uma maturação para lidar com o problema. E a doença mental é o desequilíbrio, né? Então, é um estresse, é uma ansiedade constante, e aqui eu paro um pouquinho para falar um pouquinho dessa ansiedade, que se essa ansiedade, né, ela em uma semana, é um evento que você vai fazer, né, ele é temporário, você consegue ter, então, o desequilíbrio, e você volta para o equilíbrio. Então, você permeia a doença mental, mas você volta para o equilíbrio. Então, vamos pensar assim, que saúde mental, né, ela está dividida, saúde mental e doença mental, por uma linha, né, e essa linha é muito fácil para passar, é um passinho, né, e pronto, você já passou. Só que nós temos essa capacidade de retornar. Então, quem nunca passou, né, um evento estressante? Todos nós já passamos por situações estressantes, né, e essa situação estressante tira nós, como se fosse, né, tira nós do prumo. E aí, a gente consegue voltar. Saúde mental. Tem o desequilíbrio e nós voltamos para o equilíbrio. Outro exemplo também, brigas, conflitos, né, faz com que qualquer um saia do seu eixo, porque lida, né, muitas vezes com as emoções à flor da pele, né? São ofensas, muitas vezes verbais, psicológicas, né, e que a estrutura, né, da pessoa diante dessa briga, diante desse conflito, fica muitas vezes
com os olhos vendados, não consegue resolver o problema, né? Não consegue mais resolver a briga, né? Só consegue resolver a briga brigando um pouco mais, só consegue resolver uma situação xingando, né? E aí tem todo um estresse que daí não é mais uma pessoa, às vezes é toda a família, às vezes é todo o grupo, né? Então tem todo esse movimento que é tão difícil dentro onde acontecem brigas e conflitos. E outro ponto que eu vou trazer é a incapacidade, o indivíduo, né? Nós, né, gostamos de nos sentir capazes de fazer as coisas, né? E quando não conseguimos, vem a frustração. Então, lidar com essa incapacidade, lidar com essa frustração, é cuidar da saúde mental. Então, essa incapacidade, essa frustração, né? Nós precisamos encontrar meios de lidar com ela, porque se nós formos colocando para baixo do tapete, isso vai nos trazendo adoecimento. Se a gente vai colocando para baixo do tapete, né, e nunca vai olhando, pós-pandemia, né, nós vamos ter uma sociedade muito mais doente mentalmente. Por que eu falo muito mais doente mentalmente? Porque no final do ano passado, um dos artigos dentro da área da psicologia, assim, né, era o aumento assustador da depressão. E há alguns anos, né, já se fala, mas o ano passado, assim, como fechou o ano, né, um índice muito alto de casos de depressão e de ansiedade também, que aumentou. E aí vem tudo isso, né, que contribui diretamente para que esse quadro de transtorno, então, aumente. Por isso que nós precisamos falar, sim, de saúde mental, né? Por isso que é importante, né, todos os dias a gente estar pensando como que a gente está lidando com a nossa saúde mental, porque tudo isso vai passar, nós vamos ficar, né, que assim seja, nós vamos ficar, e como que nós vamos ficar, né? Vamos ficar com saúde mental, vamos ficar com saúde física, né, ficar nessa integração desse indivíduo como um todo. Falta de família. Isso também causa danos para a saúde mental. O que é a família? A família é essa base, né? É a estrutura emocional, é ela que insere, né? Ela que vai inserir no indivíduo todos os valores, né? Nós somos o que nós somos e como nós somos porque alguém nos ensinou a ser assim. O que acontece é que no decorrer do nosso desenvolvimento, nós vamos lapidando o que essa pessoa nos ensinou e dizendo, vou mudar isso, já não faz mais sentido isso e vou me lapidando, vou me autodesenvolvendo. Então, quando tem falta, né, familiar, falta de família, né, a gente pensa também nesse ponto como uma doença mental, né, um mal-estar mental, as emoções não estão bem, como se fosse um quebra-cabeça e faltam algumas peças ali para ir juntando tudo isso. E o excesso de família, olha como nós precisamos sempre ter o equilíbrio. E o excesso de família? O excesso de família também traz problemas para a nossa saúde mental. Por quê? Quando chega a um determinado ponto, né, é importante deixar, né, os filhos irem, é importante eles caminharem sozinhos. E assim é, por exemplo, com os nossos alunos, né? A gente acompanha eles e aí chega um momento que a gente se afasta, agora é com você, né? Eu trabalho mais por módulos, então eu vou lá e eu apresento, né? Eu trabalho com eles um módulo, e eu vou a fundo, e eu passo todo o meu conhecimento, tudo que eu posso naquele momento, naquelas aulas, e aí chega o último dia de aula, e é necessário deixar eles irem, né? E de certa forma isso vem com essa estrutura, né, de família, porque nós temos esse ser, que é o professor, nessa representação de hierarquia mental,
né, o professor ele também está ocupando esse lugar, né, que é do pai, que é da mãe, que é de educar, é de passar valores, é de transmitir valores. Não é o educar de vem cá, meu filho, né, mas o professor ele entra junto, né, no processo da educação cognitiva dessa criança. Então, sim, o professor também vai inserir valores, o professor também vai fazer parte desse indivíduo como família, né? Então, quando tem esse excesso, né, de não deixar ir, a família não deixa ir, sempre está tudo muito junto, né, a gente vê um sofrimento mental muito grande. Então, quando a gente fala em pouco ou muito, né, tudo isso vai trazendo desequilíbrio. E o desequilíbrio é o ponto principal, aonde a saúde mental vai atacar, a doença mental vai atacar, aonde tem o desequilíbrio. Um outro ponto, que é pouco dinheiro ou muito dinheiro, muito triste, né? Ou muito feliz, né? Uma pessoa que é só muito feliz, ela está deixando de presentificar um outro polo, que é também saber o que é a tristeza. É só uma polaridade. Então, quando a gente pensa assim, aqui, né? Ah, é só uma polaridade, é só um lado. Eu vou alimentando esse lado, tem alguma coisa aí que está errado, né? Que não está bem. Então, é necessário sempre buscar esse equilíbrio, né? Equilíbrio das extremidades. Nunca pesar demais um lado e nunca pesar demais o outro. Não tem lado bom, não tem lado ruim. Existe lado forte, né, doentio, ou um ou outro. Né? Não se fala em, a tristeza é ruim. Não, a tristeza não é ruim, a tristeza é importante, mas é o que você faz com ela. A alegria é bom. De repente você pode ter um acesso de felicidade tão grande e gastar tudo até o que você não tem. Então, essa alegria não é, né, tão bom assim. Então, tudo depende da forma como que você lida com as suas emoções. Só respira consciente. Estou conversando com vocês e eu estou percebendo como eu estou respirando. Como que o ar está entrando, como que ele está processando e como ele está saindo. Essa energia vai me ajudando a minha conscientização de corpo, a minha conscientização desse todo. E ajuda na saúde mental, no equilíbrio. Tem uma emoção que está lá no pico do desequilíbrio, é na respiração que eu vou trazendo, né, ela para o equilíbrio. Então, é respirar consciente. Fica aí essa minha última dica, então. Não é só respirar, é respirar consciente. O meu objetivo principal é plantar uma sementinha e que essa sementinha aí vire uma grande plantação. Então, obrigado pela companhia de todos vocês. Paulo, muito obrigada pelo convite, obrigado pela oportunidade, né, de eu poder estar falando desse assunto aí que é tão importante.